Muito bom! Estamos aqui de volta e hoje nós vamos tratar com detalhes, com muito mais informações, o assunto dentro da Baixa Idade Média, quase final da primeira metade do século XIV, a peste negra. E logo eu quero deixar uma observação para ajudá-los na sua compreensão. Peste negra ou peste bubônica, nós estamos nos referindo ao mesmo fato, ao mesmo acontecimento. Então não são questões diferentes. Peste negra ou peste bubônica é o mesmo conteúdo, o mesmo assunto, ok? Bom, nós vamos então para o ano de 1348, quando de fato aconteceu na Europa, e de forma muito trágica, a peste negra. A peste negra, ela está ligada, bastante ligada, intimamente ligada a essa questão do renascimento do comércio, dessa ligação comercial entre o Oriente e a Europa, entre a Europa e o Oriente. Para alguns historiadores, e isso eu prefiro falar nesses termos, para alguns historiadores, a peste negra ela tem sua origem no extremo oriente, ou seja, bem no leste da Ásia, não propriamente dito no Oriente Médio. E alguns historiadores até afirmam que a peste negra ela veio da China, sobretudo pela rota bastante conhecida, uma rota comercial importante da época medieval, lá do Oriente, da Ásia, que é a Rota da Seda, uma rota que trazia inúmeros mercadores com muitos produtos, não só seda, mas a seda era o principal produto, daí a expressão Rota da Seda, que vinha então da China, do extremo do leste da Ásia atual para o Oriente Próximo, ou o conhecido hoje, como o Oriente Médio, e daí então essa peste que vai chegar até a Europa. Mas vamos então para alguns detalhes que eu considero importantes. Primeiro, esse comércio entre o Oriente e a Europa, ela se dava aqui, pela via marítima. A principal rota era a rota do Mediterrâneo. Aliás, era a grande rota, a rota do Mediterrâneo. E nas embarcações vinham exatamente os ratos contaminados. E eu já vou entrar em detalhe como que era essa contaminação. Então os ratos, eles vinham nas embarcações que traziam as especiarias, que traziam os produtos do Oriente para serem vendidos na Europa. E quando esses barcos atracavam nos portos europeus, por muito tempo os portos principais eram os portos das cidades italianas, ou seja, ali no mar Mediterrâneo, era a porta de entrada, eu posso dizer assim, dos produtos orientais, consequentemente desses ratos. Ora, mas como assim no rato? Como assim rato? Há um parasita, um piolho, que fica preso entre o pelo e a pele do rato. Esse parasita, esse piolho, ele se alimenta do sangue do rato. Quando esse piolho se desprende, quando ele se solta, seja pela morte do rato ou por uma outra circunstância, esse piolho, quando pica o ser humano, ele injeta na corrente sanguínea desse ser humano exatamente a doença que nós então a denominamos como peste negra. Ora, nós sabemos que essa questão dos ratos é uma questão extremamente séria, inclusive nos dias de hoje. É um verdadeiro desafio das autoridades sanitárias, dos estados,
dos municípios, do país como um todo, nessa luta para combater esses roedores, né? Porque causam uma série de doenças. A leptospirose é uma dessas doenças que atinge, inclusive no Brasil, centenas de pessoas anualmente. Mas muito bem, voltando à Europa medieval. Esse rato, então, facilmente ele se espalha nas áreas portuárias. Esses ratos, por natureza, né, desse mamífero, ele se alastra rapidamente. Primeiro, a procriação ela se dá num tempo muito curto e de uma forma muito rápida, se espalha rapidamente. E pior, a Europa ela tinha todo o habitat favorável a essa proliferação dos ratos. E aqui eu aponto o porquê, né, dessa facilidade da expansão desses roedores. Está aqui, ó, ausência de saneamento básico. Então não existia na Europa saneamento básico. Principalmente esse componente aqui, ó, a coleta de lixo. E nós sabemos que esse é o habitat preferencial dos ratos, né? Viver no lixo, se alimentar do lixo. Ele se prolifera aí. Ponto 1. Avançando, então nós temos uma questão de saúde pública extremamente séria em toda a Europa, muito séria em toda a Europa. Não havia cura nesse período para essa doença. E as pessoas, em pouco tempo, infectadas, essas pessoas, em grande número, iam a óbito, ou seja, a morte. E aqui só uma observação que eu deveria ter já colocado antes para vocês. Quais são os sintomas de que a pessoa está, de fato, infectada por essa doença transmitida pelo rato? Primeiro, febre alta e constante, vermelhidão no corpo. Em alguns casos dessa vermelhidão há um ferimento na pele, no corpo todo. E no agravamento nós temos situações em que há o que nós chamamos de hemorragia, ou seja, a perda de sangue. E a pessoa morre em pouco tempo. Finalizando então esse assunto. Quantas pessoas foram atingidas e foram a óbito na Europa medieval? Cerca de 1/3 da população. Matematicamente, vocês sabem, vocês estudam matemática, vocês sabem que 1/3 para metade não há uma distância numericamente falando. Quer dizer, muita gente, muitas pessoas na Europa morreram. E por último, qual era a posição da igreja na época, da igreja católica, na época dessa epidemia, dessa tragédia? A igreja dizia assim: confortem-se, não há o que fazer, orem e esperem a morte chegar. Então havia esse conflito também, não é? Para se chegar na causa e na busca de tratamentos, ou propriamente dito, né, na busca de uma cura, a Europa levou muito tempo. Os médicos da época, os cientistas da época levaram muito tempo para descobrir qual era o agente causador, transmissor, causador da doença e como fazer o combate a essa doença. Nesse momento nós vamos tratar aqui da Guerra dos 100 Anos, uma guerra que aconteceu entre 1337 e 1453. Esta guerra envolveu estas duas nações europeias que estavam no seu processo de formação, enquanto nações, enquanto países. Então é uma guerra que vai envolver França e Inglaterra. Inglaterra, França. E em seguida nós
nós vamos terminar esse nosso encontro falando das revoltas camponesas. Bom, mas primeiro, essa guerra realmente aconteceu durante um século, 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos. Foi uma guerra contínua. Não aconteceu nenhuma trégua? Resposta: sim. A Guerra dos 100 Anos não quer dizer que foi uma guerra contínua, que envolveu mais de uma geração sem término, sem pausa, para ser mais preciso. Não, ela teve os seus momentos de trégua, teve os seus momentos de paralisação, até porque ambas as nações precisavam de fôlego para suas economias, de recursos para manter seus exércitos, a sua estrutura enquanto país, entre aspas, funcionando, ok? Muito bem. Mas por que aconteceu essa guerra entre a França e a Inglaterra? Resposta: disputas por territórios, disputas comerciais, disputas por rotas comerciais. Em outras palavras, eu posso resumir em 2 palavras: uma guerra que envolveu poder e riquezas. É isso, ok? Mas eu não vou, nesse nosso encontro, eu não vou aqui falar de detalhes desse conflito. O que vai nos interessar são os efeitos dessa guerra. É isso que vai nos interessar. Primeiro, essa guerra, a Guerra dos 100 Anos, ela vai despertar em ambos os países, em ambas as nações, mas com reflexo para toda a Europa, ela vai produzir um sentimento que nós chamamos um sentimento patriótico, um sentimento nacionalista, um sentimento de nação. Em outras palavras, ao surgimento desse sentimento em que as pessoas vão dizer assim: eu me orgulho do meu país, eu me dou para o meu país, eu me entrego para o meu país, eu vou dar o meu melhor para o país. Isso está dentro do que nós chamamos de espírito nacionalista. Então nós vamos ter aí o surgimento do que nós chamamos, né, desse pensamento nacionalista, dessa ideia de nação. Um outro efeito importante que eu quero destacar aqui em relação à Guerra dos 100 Anos é que ambos os governos monárquicos, tanto o francês quanto o inglês, eles vão se estruturar. Eles vão se estruturar em torno da figura do rei, em torno da figura de um Estado monárquico, que vai dar esse rei maior ou maiores poderes. É o que nós vamos tratar mais lá na frente do assunto que se chama monarquias absolutistas. Ou seja, a guerra ela traz esse efeito, um poder maior para o rei, apoiado sempre na figura do clero e na figura dos nobres. Um outro efeito importante que eu quero aqui destacar desta Guerra dos 100 Anos é isso aqui, ó, as revoltas camponesas. Terminada a guerra, vitória da França, são os franceses que vencem essa guerra. Os cofres de ambos os países, e com reflexo, repito, em toda a Europa, porque não existe essa ideia de isolamento. Olha, a guerra só acontece na fronteira do outro. Aqui, ó, um outro país, né, dentro dessa ideia. Comigo não está acontecendo nada, não nos atinge. Não, do ponto de vista econômico, todos são atingidos. Por exemplo, nas relações comerciais, nas relações de trocas, todos são atingidos. Bom, e aí então nós temos o fim da guerra, ambos os países com seus cofres, né, sem recursos. Cofres aqui é só o elemento simbólico, quer dizer, os países sem recursos. Eles vão buscar recursos aonde? No aumento de impostos. Vão buscar exatamente na população. Vão buscar exatamente recursos ali, ó, nas atividades produtivas, na vida daqueles que produziam como um todo. E é nesse momento histórico que então surgem as revoltas camponesas.
porque os camponeses também foram, deles havia uma exigência de que pagassem mais tributos ao Estado, ou seja, ao governo, ao país. Então o sacrifício era muito grande para com toda a população e em particular para com os camponeses, que já tinham tão pouco, ou muito pouco, ou quase nada. Resultado, os camponeses vão partir para as revoltas. Aí nós vamos ter uma série de revoltas desses camponeses na França, na Inglaterra, se espalham para outros territórios, porque as motivações, elas eram motivações, eram reivindicações, eu posso dizer que eram reivindicações justas, né? Porque se tratava de pagar menos impostos, de não custear, né? De não ter que assumir tamanha responsabilidade para com o Estado. E aí os camponeses que já tinham um trabalho, né, árduo, um conjunto de obrigações, de impostos, não tinham terra. Então nós vamos ter essas revoltas motivadas por uma melhor condição de vida e menos tributos ao Estado. Essas revoltas levaram os camponeses a incendiarem propriedades dos nobres, da igreja inclusive, até a fogo, enforcar nobres, ou seja, uma matança. E é lógico que o rei não ia ficar de braços cruzados assistindo a estas revoltas pacificamente. Quer dizer, há um momento de repressão, de grande violência por parte dos governos para que as revoltas fossem terminadas, abafadas. Por último, eu falei recentemente da peste negra e eu quero concluir dizendo agora o seguinte: todos esses fatos aqui destacados do nosso encontro, todos eles levaram a Europa a um conjunto de crises. E aí eu repito o que eu falei num dos últimos encontros nossos: isso abalou profundamente as estruturas do modo de produção feudal, do próprio sistema feudal, que vai ser destruído, né, por um tempo lá na frente.